Na questão 52, a primeira teoria atômica descrita por Epicuro, 341 a.C. a 271 a.C., na carta a Heródoto, e resgatada por Titus Lucretius Carus, 94 a.C. a 50 a.C., na obra De Rerum Natura, do século I a.C., afirma que alguns corpos são compostos, enquanto outros são elementos de que se compõem os corpos compostos. Esses elementos são os átomos, indivisíveis e imutáveis. Alguns séculos depois, esse postulado foi admitido por... Aí ele coloca aqui as opções, né? Robert Boyle, John Dalton, Antoine Lavoisier, o item C, e Niels Bohr, o item D, certo? Então vamos ver aqui o Boyle, né? A lei de Boyle. O que essa lei nos diz? Obviamente que ele não é aqui a resposta correta, porque Boyle vai falar do quê? Volume e pressão, né? Ele vai dizer que o volume de uma quantidade fixa de gás mantida a temperatura constante é inversamente proporcional à pressão. Então aqui nós estamos falando, né, do volume e pressão, ou seja, não estamos tratando aqui de átomos, muito menos aqui desses elementos do que fala aqui o enunciado da questão, certo? Então a lei de Boyle, Robert Boyle, não foi responsável por essa frase. Na verdade, a lei de Boyle é bem clara: o volume de uma quantidade fixa de gás mantida a temperatura constante é inversamente proporcional à pressão. Isso é basicamente a lei de Boyle, né? O que Boyle disse. Nada tem a ver com elementos, átomos, corpos, né? Compostos. Então não seria aqui o item A, ok? Um outro que nós vamos aqui retratar que ficou conhecido por uma célebre frase, né? Vai ser o Antoine Lavoisier. Por que o Antoine Lavoisier? Porque essa frase dele, inclusive, é muito conhecida nos meios acadêmicos, né? Escolares. Então vamos nós aqui, o Lavoisier. O que diz Lavoisier? Em termos gerais, a gente pode replicar que o que ele disse simplesmente é: a massa total não varia. Aí muita gente pode dizer: não me lembro que frase é essa, a massa total não varia. O que isso tem a ver com Lavoisier? Então você vai lembrar aquela célebre frase dele. Seria o quê? Na natureza, nada se cria, nada se perde, né? Natureza, nada se cria, se cria, nada se perde. Aliás, vírgula, né? Nada se perde. Aí, vírgula novamente. Tudo se transforma. Então a gente pode ver também que Lavoisier nada teve a ver aí com átomos, elementos, compostos. Então não foi ele que disse essa célebre frase aí do enunciado, ok? Vamos ver agora Bohr. Lembrar alguma coisa aqui de Bohr.
Bom, a gente vai lembrar que ele teve estudos lá com Rutherford, né? No caso, ele se destaca no espectro de linha do hidrogênio, certo? Então vamos lembrar aqui, fato relativo a Bohr. Então, no espectro de linha do hidrogênio, os elétrons, né? Então, de novo, no espectro de linha do hidrogênio, os elétrons se moviam em órbitas circulares. Né? Os elétrons se moviam em órbitas circulares. Né? Em torno do núcleo. As principais ideias de Bohr, que basicamente nós utilizamos até hoje, né, essas ideias são basicamente as que vão caracterizar a teoria de Bohr. Então, nós vamos ter, né, as principais ideias de Bohr. A primeira delas, Bohr vai nos dizer, primeiramente, que os elétrons são encontrados em certos níveis discretos de energia, né? Então, primeiro, elétrons são encontrados em certos níveis de energia. Descritos por números quânticos, certo? Então, os elétrons são encontrados em certos níveis de energia. Níveis discretos de energia, né? Descritos por números quânticos. Ok? Isso aí é a primeira das principais ideias de Bohr. Segunda ideia de Bohr já vai nos falar o quê? Que há, ou existe, né, tanto faz, energia envolvida na transição de um elétron. Existe energia, ou há energia, envolvida na transição de um elétron, certo? De um nível para o outro. Isso a gente já viu que realmente é verdade, né? Então, existe energia envolvida na transição de um elétron de um nível para o outro, certo? Aliás, há energia envolvida na transição de um elétron de um nível para o outro. Então, isso foi o que nos disse Bohr. Obviamente, o que nos sobra de opção aqui como único item correto é o item B, ou seja, quem falou a célebre frase que se encontra no enunciado da questão foi quem? Foi o John Dalton. Isso nos dá como alternativa correta o item B, né? Isso. A questão 52, o item correto aqui para ela é o item B, John Dalton, ok?